present, que é o presente simples, e nós iremos dividir essa aula em duas partes. Hoje nós iremos ver a primeira parte e na semana que vem nós iremos ver a continuação dessa aula, que vai ser a segunda parte. Simples é a mesma coisa do presente da nossa língua. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais e eles trabalham. Certo? Esse é o presente simples, que todo mundo falante da língua portuguesa sabe conjugar, né? E quando é que a gente usa esse presente simples? Na nossa língua a gente nem se dá conta disso porque é automático, né? Quando que a gente usa? Olha só, usamos o simple present para falar de coisas corriqueiras do dia a dia, que ocorrem com frequência. Por exemplo, eu trabalho, eu estudo, eu lavo louça, eu adoro usar meu celular, eu adoro entrar nas minhas redes sociais, nossa rotina. Esse é o presente simples, é o verbo usado para nós falarmos a nossa rotina. We work from Monday to Friday. Nós trabalhamos de segunda a sexta. O verbo start tem esse por quê? Porque o sujeito dele é he, é ele. Então, a gente coloca S. O verbo está no plural? Tá, não. Start é começar. Starts, porque o sujeito dele é he. Se a gente observar bem aqui, ó, my plane, meu avião. Meu avião é singular. Né? Meu avião poderia ser it. Tem S, porque o sujeito dele está na terceira pessoa do singular e não está no plural. É a regra da língua inglesa quando estamos falando do presente simples. Aqui. Tem uns casos especiais, tava fácil demais, né? Tem uns casinhos especiais e é justamente aí, nas terceiras pessoas. Olha, observem aqui. He washes. Ele lava. He washes. Ele lava. Ele lava. Aqui a gente acrescentou ES e não só S. Esse aqui são os casos especiais que a gente vai precisar analisar a terminação do verbo, certo? Quando o sujeito dele for terceira pessoa do singular. Quando o sujeito dele for ele, for ela, a gente vai analisar. Se o verbo terminar em SS ou se o verbo terminar em SH, como é o caso desse aqui, ó, o wash, que é o verbo lavar, terminou em SH, então eu não acrescento só o S, como nós falamos no slide anterior. Eu tenho que acrescentar ES, né? Se o verbo terminar em SS, em SH, em CH, em O ou em X, eu acrescento ES. You wash. Eu não precisei usar ES, porque o sujeito aqui é você. Eu só vou fazer isso quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Olha só, o verbo aqui é go, o verbo ir. Por que eu coloquei ES? Primeiro, porque o sujeito é she. E segundo, porque ele é um sujeito terminado em O. E a regrinha diz que os sujeitos terminados em O, eles recebem ES e não só o S, como foi falado antes, né? O verbo é só go, she go. Porém, tá errado she go, eu tenho que colocar ES, porque o sujeito dele é terceira pessoa do singular e porque ele é um verbo terminado na letra O. Então, nesse caso, é S. I go, eu vou, ó, eu vou. Eu não precisei colocar S aqui porque o sujeito é eu. Eu não é terceira pessoa do singular. Certo? Aí, bem, aqui a gente tem até alguns casos. Miss é o verbo sentir falta. Sentir falta, na verdade, na nossa língua a gente não tem um verbo, a gente tem uma expressão, sentir falta. Miss. Miss é um verbo terminado em SS. Se fosse assim, ele sente falta de você. Ele. Então, seria he misses. Eu teria que colocar ES. He misses you. Pass é o verbo passar. Do mesmo jeito, é um verbo terminado em ES. Eu vou ter que colocar... É um verbo terminado em SS, eu vou ter que colocar ES. Se, por acaso, o sujeito dele for terceira pessoa do singular. He, she... O outro, o what, terminou em SH.
Em CH, perdão, eu vou ter que colocar ES se o sujeito dele for terceira pessoa do singular. Se o sujeito dele for eu, for nós, for vocês, não precisa, né? Vai ficar normalzinho aqui. O verbo finish, que é terminar, do mesmo jeito. Olha a terminação dele. SH. Então, nesse caso, se o sujeito dele for he, por exemplo, eu vou colocar ES. Se o sujeito dele for she, ela, eu vou colocar ES. O verbo do, que é o verbo fazer, do mesmo jeito. Se o sujeito dele for he, she ou it, eu vou colocar ES, certo? Aí tá aqui a regrinha, só pra gente observar. Com o tempo a gente vai se habituando e vai ficando automático. A gente nem vai precisar recorrer à regra para saber. Aí a gente tem uma atividadezinha aqui que nós iremos fazer. Aqui diz assim, ó, complete as frases com o presente simples. O verbo está entre parênteses e nós iremos usá-lo aqui, né? To live. Live é o verbo viver, o verbo morar. E aí tem they, eles. Aí a gente vai usar o verbo live. Eu tiro o to, né? Porque quando ele for para cá, ele não vai precisar mais do to. O to é quando ele está no infinitivo, quando ele não está conjugado ainda. Mas quando eu colocá-lo aqui, ele vai estar conjugado. Vai ficar eles moram alone, sozinhos, ok? Aqui, she, aí tem o verbo entre parênteses speak. Olha só, observem que she é terceira pessoa do singular, então eu vou ter que colocar S no verbo. Eu vou observar a terminação do verbo. Ele não termina em SS, ele não termina em CH, em SH, em O, em X, então ele não precisa ter ES, ele vai ter só o S, né? They, aí tem o verbo study. Não trouxe para vocês essa regra, porém existe uma regrazinha aqui, bem aqui, ó, prestem atenção. Quando o verbo termina em Y e antes dele tiver uma consoante, que nem é o caso do verbo study, terminou em Y e antes dele tem a consoante D. Então eu vou tirar esse Y e vou colocar IES. Não só o ES, é IES, porque ele é terminado em Y, ele é terminado em Y e antes dele tem uma consoante, viu? Só que aqui nem vai precisar, porque o sujeito é eles. E eu iria fazer isso só se o sujeito dele estivesse em terceira pessoa do singular. Não está, então não precisa. Eu vou colocar o verbo do jeito que ele está aqui, só sem o to. Né? Aqui é o verbo know. Know é o verbo conhecer, saber. Né? Aí eu vou analisar aqui quem é o sujeito, ó, é nós, então ele vai do jeito que ele está aqui, não precisa colocar S, não precisa colocar ES, porque o sujeito aqui, ó, está no plural, então não precisa disso. Aqui tem o verbo, tem o sujeito ele. Olha só, pessoal, aí tem o verbo have. Aqui é um único caso, quando o sujeito do verbo have for ele, que nem é o caso aqui, ou for ela, no lugar do verbo have, no lugar da forma have, eu vou colocar has, H-A-S, viu? Esse é o único caso que o verbo vai mudar de forma quando o sujeito dele estiver, é ele o verbo to be, quando o sujeito dele estiver na terceira pessoa do singular, viu? Então, aqui, ó, vocês vão colocar he has, H-A-S, he has a car, ele tem um carro. Aqui a palavra, o verbo visit, visitar. Ó, percebam que aqui é my mother, está no singular, então eu vou ter que colocar S aqui. Aqui o verbo watch, assistir. O sujeito vai ser eles, então não vai ter mudança nenhuma. Dance, to dance é o verbo dançar, não vai ter mudança nenhuma, porque o sujeito é nós. Agora aqui, ó, que o sujeito é ele, o verbo play vai ter mudança, né? Professora, você falou ainda agorinha que quando o verbo termina em Y, a gente tira o Y e coloca IS, se o sujeito for he. É, desse jeito. Porém, quando o verbo termina em Y e antes dele tiver uma vogal e não uma consoante, como é o caso aqui do verbo study, né, que tinha consoante, ele fica do jeito que tá, a gente acrescenta só S, né? A gente acrescenta S e vai ficar plays, he plays,
né? Mas lembrando que nessa situação aqui, ó, vocês não vão mudar o verbo study, porque o sujeito dele está no plural, e a gente só muda quando o sujeito está na terceira pessoa do singular, certo? Aí aqui tem o verbo read, que é o verbo ler, né? E aí vocês vão colocar I read a newspaper every morning. Eu leio o jornal toda manhã. Vai ficar do jeito que tá aqui, não precisa de mudança nenhuma, porque o sujeito é eu. E o verbo to do vai ficar do jeito que tá aqui, porque o sujeito é eles, certo? Muito simples. É só responder, tirar foto e mandar para mim. Então, nós terminamos a nossa aula por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.